Olá, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Caeté. Eu sou a professora Terezinha Zacarias, da Escola Dr. João Pinheiro, e hoje eu vou estar com vocês nessa primeira videoaula de língua portuguesa. Vamos trabalhar no nosso livro da página 9 até a página 22. Ao abrirem o nosso livro na página 9, vocês vão perceber que o título do nosso capítulo é No Reino das Palavras. É um título lindo porque ele nos convida a lembrar as nossas primeiras palavras descobertas, as nossas primeiras leituras. Vou iniciar com alguns questionamentos que o nosso livro nos apresenta. Você gosta de ler? Por quê? Com certeza vocês responderam que sim, porque vocês, alunos do 5º ano, já estão inseridos nesse mundo mágico da leitura e com certeza gostam de ler. Em sua opinião, é possível descobrir muitas ou poucas coisas através da leitura? Mais uma vez, eu tenho certeza que vocês estarão respondendo que muitas coisas, infinitas coisas podem ser descobertas através da leitura. O que você costuma ler? Este questionamento eu não sei o que vocês responderiam, mas a dica é: leiam bastante, leiam diferentes tipos de texto. Sabem por quê? Ler não é apenas decifrar as letras, as palavras e textos. Podemos fazer a leitura de muitas outras coisas. Querem saber como? Observem esta imagem que se divide nas páginas 10 e 11 do nosso livro. Uma imagem muito bonita. Observem com carinho essa imagem. Será que somente vendo essa imagem e com o título do texto, você consegue imaginar do que o texto se trata? Você consegue perceber se é um texto real ou fictício? Vamos descobrir. O segredo do casco da tartaruga. Logo que aprendeu a ler, o menino começou a fazer descobertas. Um dia estava folheando um livro e se deparou com a palavra réptil. Procurou no dicionário e se surpreendeu com o significado. Animal que se arrasta. Cobras, por exemplo. Pensava que réptil tinha a ver com rapidez e era justamente o contrário. O pai riu de seu espanto e disse que as tartarugas também eram répteis. Aliás, uma lenda chinesa afirmava que Deus escrevera o segredo da vida no casco de uma tartaruga. O menino gostou dessa escrita de Deus, que utilizou o casco da tartaruga como se fosse uma folha de papel. O pai lembrou que aprender a ler nos livros era só o começo. Com o tempo, o filho poderia ler no rosto de uma pessoa sua história inteirinha. E bastaria observar os olhos de um amigo para ver se neles brilhava a felicidade. Ou tocar as mãos de um homem do campo para conhecer seus sofrimentos. Mas o menino curioso queria mesmo era saber qual o segredo da vida. Por isso, começou a se interessar pela vida das tartarugas. Conheceu a tartaruga de couro, cujo casco parecia com uma bola de capotão. A tartaruga oliva, que lembrava o verde das azeitonas,
e a tracajá, típica da Amazônia. Descobriu que a tartaruga de pente tinha esse nome porque de sua carapaça se faziam pentes, bolsas e aros para óculos. E aprendeu tudo sobre a tartaruga cabeçuda, sobre a tartaruga gigante, atração das Ilhas Galápagos, e sobre a Ridley, das praias da Costa Rica. Quanto mais estudava, o menino se convencia de que realmente poderia descobrir a escrita de Deus naquelas criaturas que carregavam a casa nas costas. Elas tinham carapaças misteriosas com desenhos estranhíssimos, círculos coloridos, arestas longitudinais. Algumas até pareciam pintura. O menino foi crescendo e se tornou especialista em tartarugas. Sabia distinguir uma adolescente de uma adulta e conhecia como ninguém a desova das espécies marinhas no litoral. Mas também descobriu que, assim como procurava o segredo da vida no casco das tartarugas, outras pessoas buscavam a mesma coisa em lugares diferentes. No pulsar das estrelas, no canto dos pássaros, no silêncio dos olhares, no cheiro dos ventos, nas linhas das mãos, no fim do arco-íris. Tudo ao redor podia ser lido. Sorriu ele, lembrando-se das palavras de seu pai. E só o tempo, como um professor que pega na mão do aluno, ensinava essa lição, enquanto as pessoas iam fazendo suas descobertas bem devagarzinho, como as tartarugas. Talvez estivesse aí o segredo. Um texto que traz para a gente uma motivação para ler, não só livros, mas tudo o que está ao nosso redor. Esse texto foi escrito pelo João Anzanello Carrascosa. Esse autor escreveu esse conto. E na seção Para Saber Mais do nosso livro, nós temos um pedacinho da biografia desse autor. O que é uma biografia? Biografia é aquele texto que fala um pouquinho da história do autor, desde quando ele nasceu até talvez o dia que ele morreu. O Carrascosa escreveu esse conto, isso mesmo, esse texto é um conto. Vocês já conhecem esse gênero textual. Vocês já conhecem contos de fadas, contos de príncipes. Esse texto que nós acabamos de ler não tem sapos se transformando em príncipes, mas ele é um conto, pois ele apresenta as características de uma narrativa. Vocês vão perceber que há um narrador nos contando a história. A narrativa tem suas características próprias. Um narrador, um enredo, uma história, um desfecho. O texto do Carrascosa foi transcrito para o nosso livro. E vocês podem observar que ao longo do texto, algumas palavras foram sublinhadas de vermelho. Isto para que vocês possam compreender melhor o texto. Vocês vão observar também que essas palavras foram colocadas ao longo das páginas junto com o seu significado. É muito importante que a gente entenda o significado das palavras que aparecem nos textos. Mas nem todos os textos nos dão essa facilidade.
Em alguns textos que lemos, precisamos buscar de alguma forma o significado dessas palavras. Uma dessas formas está aí na nossa seção Estudo da Língua, o uso do dicionário. Até mesmo o personagem do nosso texto usou o dicionário quando deparou com uma palavra desconhecida. Um dia estava folheando um livro e se deparou com a palavra réptil. Procurou no dicionário e se surpreendeu com o significado: animal que se arrasta. Vocês, alunos do 5º ano, devem adotar este hábito. Sempre buscar as palavras no dicionário. Mas existem também outras formas de descobrir o significado das palavras desconhecidas. Vocês podem reler, buscar aquele significado no contexto em que a palavra está inserida. Ou também vocês poderão perguntar para alguém que saiba qual é o significado daquela palavra. No dicionário, as palavras aparecem listadas em ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? É a ordem da sequência das letras do nosso alfabeto. A, B, C, D e assim por diante. Eu trouxe um exemplo para vocês, a palavra pena. No dicionário, as palavras aparecem desta forma. Pena. Na frente da palavra, vemos 2 letrinhas, SF. Essas letrinhas significam a classe gramatical a qual aquela palavra pertence. Substantivo feminino. A palavra pena é um substantivo feminino. Logo a seguir, aparece a lista com todos os significados daquela palavra. Isso porque algumas palavras apresentam mais de um significado. A esse conjunto, damos o nome de verbete. E vocês vão me perguntar, o que é um verbete? Verbete é a palavra que está listada no dicionário, mais a sua classe gramatical e todas as informações referentes àquela palavra. Mas algumas palavras não aparecem no dicionário da forma como são encontradas nos textos. Vejam esse exemplo retirado do nosso texto. Elas tinham carapaças misteriosas, com desenhos estranhíssimos, círculos coloridos, arestas longitudinais. Algumas até pareciam pinturas. Observem que nesse trecho nós temos 2 verbos. Tinham, pareciam. Essas palavras não aparecerão no dicionário desta forma. Os verbos no dicionário vão aparecer na sua forma infinitiva, com as terminações ar, er e ir. Os adjetivos também não aparecerão no plural ou na sua forma superlativa, como é o caso de estranhíssimos. Os substantivos também não aparecerão no plural, no feminino, no diminutivo ou no aumentativo. Então, temos a palavra desenhos, círculos, que são substantivos. Esses substantivos vão aparecer no singular. Desenho, círculo. Ok? Então, vamos recordar.
Os verbos são sempre encontrados na forma infinitiva, ou seja, com as terminações ar, ir. Exemplos: andar, comprar, ter, fazer, subir, abrir. Os substantivos e os adjetivos não aparecerão no plural, nem no diminutivo ou aumentativo. Quando a palavra é masculina, ela também não aparece no feminino. Agora chegou a vez de lermos o nosso próximo texto. É um texto diferente de conto. Nós vamos ler um poema. O poema é um texto escrito em versos. O que é um verso? Verso é cada linha de um poema. Os versos se agrupam formando estrofes. No nosso texto, nós temos estrofes com 4 linhas, estrofes com 5 linhas, estrofes com 6 linhas e estrofes com 9 linhas. Agora chegou a hora de lermos o nosso texto. Peguem o livro de vocês, abram nas páginas 18 e 19, porque eu trouxe 2 pessoas para ler esse texto com vocês. Acompanhem a leitura e o vídeo. No Quintal de Versos de hoje, Caixa Mágica de Surpresa, de Elias José. Um livro é uma beleza. É caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro. Um navio pirata do mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Viram só? Este texto também nos mostra a importância da leitura. É um texto que nos convida a ler mais, e quanto mais lemos, mais fazemos descobertas. Como dizem os próprios versos do poema, um livro nos leva longe, longe. E isto não vem de agora. Há muitos anos atrás, as pessoas aprenderam a ler. Vocês sabiam que os livros antigamente eram desenhados à mão? Isso mesmo, nos livros apareciam exemplos de letras bem delicadas e bem trabalhadas. A seção Para Saber Mais do nosso livro trouxe uma curiosidade sobre esse assunto. E já que estamos falando em leitura, leia curiosidades sobre livros. Antigamente, nos tempos medievais, todos os livros eram escritos à mão, um a um. Já pensou o trabalho que deveria ser? Neles, as páginas eram enfeitadas por ilustrações delicadas chamadas iluminuras. Vocês têm aqui, nessa seção, alguns exemplos de iluminuras.
letras delicadas, desenhadas, feitas à mão. Trouxe para vocês mais alguns exemplos de iluminuras. Observem, iluminuras de letras e iluminuras também de cenas. Algumas iluminuras representavam as cenas dos textos, mas tudo isso feito à mão. Observem mais uma página de iluminuras de letras, iluminuras de desenhos. Então, alunos do 5º ano, que tal agora vocês escolherem uma letra e desenharem uma iluminura? Peguem um papel ou o próprio caderno, desenhem a primeira letra do seu nome. Criem uma iluminura. Então, alunos do 5º ano, estamos chegando ao final. Você estudou o quê? O conto é um gênero textual que narra uma história inventada, que apresenta personagens. O dicionário é uma ferramenta fundamental para sabermos mais sobre a escrita e o significado das palavras. Iluminuras são as ilustrações delicadas feitas à mão nos livros medievais. Atenção, alunos! Releiam os textos, assistam novamente esta videoaula. Façam as atividades do livro didático nas páginas de 12 a 22. Vamos fazer um combinado? Releiam os textos e assistam novamente esta videoaula. Façam as atividades das páginas 12 a 22. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu quero deixar um beijo no coração de todos os alunos do 5º ano da rede municipal. Até a próxima aula.